Continuando um pouquinho da nossa história, para você que não acompanhou ainda, volta lá e acompanha o comecinho dessa história que semana passada a gente postou para vocês, tá? E eu vou continuar desse processo onde eu comecei a perceber que o ser humano me interessava. Dentro da indústria, a gente tinha umas situações que eram muito complexas, que a gente olhava para o ser humano não como ser humano, a gente olhava só como um número. E isso começou a me incomodar. Quando começou a me incomodar, eu fui atrás, porque se tem uma coisa que eu não fico, é parada esperando a situação me incomodar. Eu percebi que tinha uma coisa errada e eu comecei a me movimentar. E eu comecei a fazer o curso de homeopatia, comecei a fazer a especialização de homeopatia. E ao longo desse processo eu fui me encantando cada vez mais pela homeopatia, por ela olhar o ser humano como um todo. A pessoa não é só uma doença, a pessoa ela tem todo um contexto que molda aquele ser humano. A doença é só a consequência de tudo aquilo que acontece. E isso começou a me chamar muito a atenção. Foi quando, depois de um determinado período, eu saí da indústria. E quando eu saí da indústria, eu fui trabalhar numa farmácia de manipulação no litoral norte de São Paulo. Mudei de cidade, mudei de áreas, mudei todo o meu contexto. E chegando numa farmácia de manipulação, eu percebi que a farmácia, na produção do medicamento, ela era uma mini indústria. Então eu ainda me sentia acolhida porque eu já tinha um conhecimento. Só que eu já tinha despertado para esse olhar do ser humano como um todo. E foi chegando nessa farmácia de manipulação que eu comecei a observar o uso dos florais, que até então eu não conhecia. Eu conhecia somente a parte dos fitoterápicos, dos medicamentos alopáticos e os medicamentos homeopáticos. E eu comecei a perceber o uso dos florais. E aquilo me chamou muito a atenção. E quando aquilo me chamou a atenção, eu comecei a olhar, observar e eu fui atrás, porque eu falei, eu preciso saber. Porque como uma boa pesquisadora, você só pode saber se uma coisa funciona a partir do momento que você passa pelo uso dela, quando você faz todo o protocolo de uso daquilo. E foi quando eu descobri um grande amigo, um grande irmão de jornada, que era um veterinário, que indicava muito os florais naquela região. E eu fui atrás dele e comecei a me tratar com os florais. E eu me senti tão bem, eu percebi que aquilo me despertava de uma maneira tão intensa, que foi onde eu comecei a minha jornada pelo estudo através dessas práticas integrativas. E os florais de Bach foram o meu primeiro despertar. Foi onde eu comecei a perceber que a gente precisava de uma informação externa para despertar o que tinha de melhor entre a gente. Fica ligadinho com a gente, semana que vem tem mais um capítulo dessa história, que você vai saber como surgiu a farmácia Flor de Jasmim. Te espero na próxima semana.